Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. O Código Florestal Brasileiro acaba de completar 10 anos. A legislação foi criada em 2012 para preservar a vegetação nativa e também tentar proteger rios, nascentes, impedir a erosão do solo e também o desmatamento ilegal. Para falar sobre o resultado desses 10 anos de código, nós convidamos aqui o presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Deputado, seja bem-vindo ao JR Agro. Olá, Catarina, é um prazer estar aqui com você, com todos aqueles que estão nos assistindo aqui pelo JR Agro. Todas as sextas-feiras tem episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Deputado, 10 anos de Código Florestal Brasileiro, a gente tem o que comemorar? Passa rápido, né, Catarina? Há 10 anos atrás, eu tinha recém-chegado ao parlamento, eu estava no Senado naquele momento e tive a oportunidade de participar de todas as comissões por onde tramitaram o Código Florestal lá no Senado Federal. E já faz aí 10 anos. Esses 10 anos, acho que nós temos muito a comemorar, principalmente o meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que imaginar fauna, flora. Eu acho que essa é a parte principal, né? Lógico, a retenção de carbono, a questão de clima, mas fauna e flora. O que trouxe aí o Código Florestal? Ele fez, na verdade, uma revolução do ponto de vista de você fazer a interligação da fauna e da flora. Antes havia uma septação em determinadas regiões, de acordo com extensão de rio, córregos, e com o Código Florestal, que trouxe aí a obrigatoriedade de APP, e também as reservas legais, mas principalmente aqui a APP, fez esses corredores, né, de biodiversidade, esse corredor de fauna e de flora, e protege aí as nascentes, contém as erosões, e o produtor rural fez a sua parte. Isso nós temos muito a comemorar, porque estamos aí com um número de 98% das propriedades brasileiras com o CAR feito pelo produtor rural. O CAR foi justamente uma das inovações desse novo Código Florestal, é o Cadastro Ambiental Rural. Todo proprietário, né, todo produtor rural tem que fazer esse cadastro e quase a totalidade das propriedades já estão cadastradas. O problema é que existe uma segunda etapa aí, que é a fiscalização dos governos estaduais, cada governo, então, porque esse cadastro é autodeclaratório, então cada governo estadual deve fiscalizar, checar se a veracidade dessas informações. Agora, uma pequena parte das propriedades brasileiras é que passaram por essa checagem, não é? Você tem razão, Catarina, porque nós tivemos uma série de problemas no meio do caminho, né? O produtor, ele desde o início da implementação do CAR, ele vem fazendo, ele vem se autodeclarando. E boa parte dos produtores, eu diria quase que a maioria, eles também fazem o georreferenciamento. Isso está no sistema, né? Você digitou lá o nome do proprietário, as coordenadas no sistema, você vai com o satélite lá em cima e você consegue verificar. No entanto, por que os poderes públicos estaduais, aí principalmente as unidades federativas, não conseguiram chegar? Primeiro que o Supremo Tribunal Federal demorou 6, 7 anos para tornar constitucional. Somente após isso, que consolidado o texto com a decisão do Supremo, isso já em 2019, 18, 19 ali, é que os estados começaram a construir as suas plataformas e tiveram outras situações. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, há uma discussão, não só no Paraná, em Santa Catarina, em outros estados também, mas principalmente Paraná e Santa Catarina, há uma discussão, uma interpretação, ao nosso ver, errônea, por parte de agentes do Ministério Público, dizendo que não há aplicação do Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Nós temos 17 unidades federativas do Brasil com Mata Atlântica, vai do Rio Grande do Sul ao Maranhão, em alguns estados, como do Paraná, quase que a totalidade no bioma Mata Atlântica, né? E aí conseguiu-se, na justiça, por um bom tempo, a suspensão da aplicação do Código Florestal, atrasando isso. Agora,
mais recente, a Federação da Agricultura do Paraná, junto com o governo do estado, conseguiram suspender isso no STJ, mas há esse imbróglio todo jurídico, né? Isso acaba atrasando. Se não fosse isso, nós já estaríamos muito mais adiantados. Mas o que importa é o que o produtor depositou e o produtor, se você, aqueles que têm a oportunidade de voar esse país, de avião de carreira ou não, eles conseguem olhar para o solo e ver que realmente o produtor rural ele está protegendo as APPs. Deputado, vamos a alguns números aqui. 6,5 milhões de propriedades já foram cadastradas, o que o senhor falou, 98%, não é verdade? Agora, só 7,6% estão em análise e menos de 1%, 0,4%, já foram checados pelos órgãos fiscalizadores estaduais. Ou seja, 92% das propriedades ainda aguardam a avaliação, né? No estado do Paraná, talvez seja um dos mais avançados. Alguns estados estão num processo mais avançado e outros ainda nem chegaram a concretizar aqui a iniciar a análise. A questão é simplesmente apenas jurídica? Não, não é, não é. Você veja só, Catarina, o que é que nós estamos falando aqui, né? Você imagine 6,5 milhões de propriedades. Nós estamos dizendo que essas propriedades têm confrontantes, então cada um dos seus confrontantes tem que estar ali devidamente qualificado e que dentro da propriedade ela tem uma área de reserva legal e uma área da APP, nascente, córrego, margem de rio e assim por diante, encosta de morro. Tudo isso, todos esses dados, eles têm que estar dentro de uma plataforma. E eles são depois transmitidos para a plataforma de análise. Então, nós estamos falando aí algo, é um georreferenciamento, é você minimizar o mapa do país dentro de cada propriedade dentro do mapa do país. Então, realmente, é o software, hardware, tem uma série de situações, gente para fazer. Lógico que se nós não tivéssemos tido um imbróglio judiciário nesse período, estaríamos muito mais adiantados. Tem estados como o do Paraná que está bem adiantado, se não fosse essa decisão judicial estaríamos muito mais, mas tem estados que ainda nem desenvolveram o sistema. Só para a gente recapitular o que prevê o Código Florestal Brasileiro, primeiro, então, tem essa inserção da propriedade no CAR, depois a análise e validação do CAR pelos órgãos fiscalizadores estaduais, depois a regularização dessa propriedade com adesão ao programa de regularização ambiental, que em muitos estados, aí que está o problema, né? Esse programa que também é chamado de PRA, ainda nem começou a ser implementado, né? Quando o senhor acredita que a gente vai poder ver esse programa sendo implementado, já em vigor, já funcionando, que é um programa que serve para monitorar e orientar o produtor rural para recompor a sua mata nativa, não é? E veja só, e o prazo para você aderir ao PRA, ele já terminou no final do ano passado. E o sistema nem existia ainda, né? É outro problema que nós estamos vendo aí, que inclusive tem um projeto tramitando na Câmara dos Deputados para prorrogar este prazo, tendo em vista que como é que o produtor ia aderir a um programa de regularização ambiental se não existia o programa, né? Então é bastante complexo, nós sabemos das dificuldades, mas eu não tenho nenhuma dúvida, Catarina, que o produtor rural está fazendo a sua parte. Por mais que seja autodeclaratório, ele passa, sim, depois por uma auditagem do poder público e havendo necessidade de fazer recomposição em alguma área que não é declarada, aí vem o PRA, né? Que é esse programa de regularização ambiental. Então, quer dizer o seguinte, o produtor rural, ele deve uma parte, ele tem que recompor ou ele tem que consumir em outra região do mesmo bioma, comprar, adquirir uma área para compensar aquela. Então, este é o programa de regulação ambiental que nós pendemos ainda de implementação. Mas boa parte dos produtores rurais já estão fazendo isso dentro das suas propriedades. Aliás, o CAR é exigido para qualquer coisa, né? Até se for instalar a luz, né, a eletricidade ali na sua propriedade, você precisa do CAR. Para entrar em qualquer programa de incentivo, você precisa do CAR. Para tudo ele é necessário. E é bom que seja assim, né? Agora, assim, o incrível, Catarina, que a gente tem dados assim que são fantásticos, né? Você trouxe essa enormidade de propriedades
com o cadastro pelo produtor rural já declarado, já feito, mas você sabe que dentro da propriedade rural, nós temos um terço do nosso território nacional, um terço do Brasil preservado em floresta nativa. O produtor rural, ele preserva um terço do país. Não é da propriedade dele, não estou dizendo. É um terço do território nacional está preservado dentro da propriedade particular nesse país. O que numa ideia talvez ultrapassada seria contraditório, né? E nesse sentido eu queria saber, por que para o produtor rural interessa preservar a mata nativa? Nós temos que olhar, Catarina, da seguinte forma. Sem um ambiente adequado, não há produção de alimentos, né? Nós precisamos de um meio ambiente adequado para nós produzirmos alimento. Então, nós precisamos do meio ambiente para isso. E sem alimento, não haverá humanidade, homem sobre a terra, né? Então, nós temos que aprender a conviver com esta situação de que é extremamente necessário. O produtor rural, ele sabe disso, ele precisa preservar a sua nascente, ele precisa das águas na sua propriedade, ele precisa da fauna, da flora, do clima. Ele sabe disso e ele entende e cada vez mais ele sente essa necessidade. Ele tanto faz de que nós chegamos a um número hoje, dados trazidos pelo Serviço Florestal Brasileiro e também pela Embrapa Territorial, de que um terço do Brasil, um terço do país é preservado em propriedades particulares nesse país. Você veja que fantástico que é isso, né? O Brasil tem a metade de toda a floresta que tem nesse país está dentro de uma propriedade rural. A outra metade está em terras indígenas, públicas e assim por diante. E essa preservação é maior em grandes propriedades rurais ou em pequenas propriedades, proporcionalmente? Não, ela é maior em grandes, né? Porque o próprio Código Florestal, ele diz, ele coloca áreas consolidadas, né? Porque no passado, Catarina, era assim, o estado do Paraná, que é meu estado, por exemplo, ele foi colonizado pelo governo do estado ou pelo governo federal, se é região de fronteira ou interior, e a colonizadora, ela foi lá e colocou a família que tinha aptidão para a produção em cima de pequenas propriedades rurais, porque todo o serviço era manual. Eu venho da roça, meus pais agricultores familiares, eu sei, eu sou do tempo que você só tinha enxada, cavalo e por aí assim, né? Não tinha maquinário, não tinha tratores, instrumentos, né? Então, uma família para cultivar pouco mais de 10 hectares, ela não dava conta. Então, as propriedades foram pequenas e o Estado brasileiro incentivou que a supressão da vegetação, a ocupação do solo, ela se desse da área da água para cima, preservando-se, inclusive, no alto da propriedade, longe da água, aonde se eram preservadas as reservas de florestas, que não era para ser uma reserva ambiental, e sim uma reserva de madeira, para ele ter madeiras, tanto que se chamava de manejo, né, dentro da sua propriedade. Então, nós estamos com isso muito claro. As pequenas propriedades são áreas consolidadas, algumas têm reserva legal, mas a grande maioria é só APP, tem que ter, e aí nas médias grandes propriedades, principalmente no bioma Amazônia, chega até 80%. Qual que foi a ideia? O senhor participou até da formulação desse Código Florestal, o senhor estava dizendo, né? Qual foi a ideia desse código? Quando ele foi criado, quando ele foi discutido? A ideia seria ter uma legislação um pouco mais flexível, mas que fosse cumprida por todos, do que uma legislação rigorosa demais e que tivesse ali, que acabasse sendo impossível ou muito difícil de ser cumprida. Foi essa a ideia? Tornar mais flexível essa legislação? A ideia não é nem tornar flexível, Catarina. Na verdade, ela ficou até mais rigorosa, né? Porque você tem restrições que antes não tinha, restrições a crédito, como nós falamos há pouco aqui, caso você não venha cumprir a lei. O que ela trouxe é o seguinte, porque no passado o Estado brasileiro incentivava a ocupação da propriedade, por exemplo, aquelas famílias que foram do sul, do Paraná, muitas delas, ao estado de Rondônia. O governo chegou lá e falou assim, olha, você tem que chegar e você tem que suprimir a vegetação em pelo menos 50% em tantos anos. Se você não fizer isso, você vai perder a sua propriedade, que era o Estado brasileiro ocupando, de fato, a região e precisava incentivar a migração de pessoas para aquela região.
Depois vem o Código Florestal e fala assim: não, agora você tem que preservar 80% da sua propriedade no bioma amazônico em a floresta nativa. Então, o que que vem? Para não ficar essa confusão, vem um Código Florestal e ele transforma em áreas consolidadas as pequenas propriedades de preservação, de limites, né, de 20% a 80%, mas ele traz as áreas consolidadas, principalmente nas pequenas propriedades rurais, fazendo com que aquilo que o próprio Estado brasileiro incentivou no passado se consolide e possa continuar sendo área produtiva como já é. O JR Agro de hoje recebe o deputado federal Sérgio Souza, que é presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, para falar sobre os 10 anos do Código Florestal Brasileiro. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o deputado federal Sérgio Souza. Deputado, como é que fica a remuneração para serviços ambientais? Quer dizer, o proprietário de uma área que conseguiu preservar ali sua mata nativa, que conseguiu impedir erosão, conservar suas nascentes, esse proprietário, esse produtor rural, deveria receber um prêmio, né, ser remunerado por esse serviço. Isso ainda está pendente, por quê? Bom, nós tivemos agora, recentemente, um decreto do Ministério do Meio Ambiente regulando parte disso, né? E ainda pende de votação no Congresso Nacional de uma legislação a respeito. Mas o mercado de carbono, ele já é realidade no mundo todo, né? Se nós pegarmos aí o homem mais rico do planeta, ou um dos mais ricos do planeta, que tem uma indústria de automóveis elétricos, né? E o grande ganho não é pela eletricidade que movimenta o veículo, mas é o crédito carbono que o tornou tão rico assim. Então, na verdade, é um mercado global. Nós temos hoje a área urbana, industrial, ela produz muitos derivados que fazem mal ao meio ambiente e no interior desse país nós podemos, ou desse planeta, né, nós podemos aí cultivar algo que possa devolver a sustentabilidade ao planeta. O produtor rural, como nós dissemos aqui, ele tem 1/3 do Brasil dentro das suas propriedades preservadas, né? Agora, se ele está fazendo isso em favor da humanidade, por que não receber por isso, já que há um mercado? Então, isso pende ainda de regulamentação, alguma coisa está andando, mas nós acreditamos que a sociedade brasileira, a sociedade global, ela está percebendo da importância de preservar o meio ambiente e de remunerar por isso. Mas como é que seria esse prêmio? Como é que ele seria remunerado? Aí tem mecanismos que vão quantificar quanto de carbono este proprietário rural tem na sua propriedade retido, né? Porque o carbono, quando ele está dentro de uma floresta em pé, ele tem como se quantificar. Esse Código Florestal, criado em 2012, ele nasceu de uma tentativa de modernizar a legislação ambiental, né? E melhorar a preservação, inclusive, das nossas florestas. O problema é que nos últimos anos, pelo menos desde 2017, na região especificamente da Amazônia, a gente viu que desde 2017 só houve um crescimento do desmatamento, um crescimento que hoje já é 5 vezes maior do que em 2017. 2021, no ano passado, nós tivemos um recorde de desmatamento com mais de 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada, que representa quase metade, se a gente for colocar ali no tamanho, é metade do estado de Sergipe, e 50% dessa área desmatada estava em florestas públicas federais. Como é que o senhor explica 10 anos de Código Florestal e um desmatamento recorde na Amazônia? Tudo aquilo que faz mal ao meio ambiente, que é ilegal, nós da Frente Parlamentar Agropecuária repreendemos, inclusive somos signatários no Congresso Nacional de projetos de lei para criminalizar e punir de maneira mais severa aquele que desmata de forma ilegal, aquele que faz queimadas de forma ilegal, porque isso faz mal ao meio ambiente e faz mal também à imagem do agronegócio, da agropecuária brasileira, e não faz bem para ninguém, inclusive. É ruim para a imagem do Brasil, né? Perfeito. Agora, o Estado, normalmente quem faz essas fiscalizações são os órgãos ambientais estaduais, né? São deles as competências para isso, né?
quando está dentro de parque nacional, de reserva nacional, de terras indígenas, aí sim fica a competência do órgão ambiental federal. O país o Brasil é um país gigante, só para você ter uma ideia, toda a Europa, com exceção da Rússia, cabe dentro das florestas nativas do Brasil. Cabe dentro do Brasil só da região de florestas, né? Você imaginar o tamanho disso, né? Controlar, não tem estradas em todos os lugares, não tem ferrovia, não tem hidrovia, é só por avião, satélite, não é assim tão simples, mas eu vejo que muito do que se aconteceu também é porque por muitos anos não tinha se dado liberações para você poder explorar a sua propriedade particular e aí você conseguiu, nesses últimos anos, explorar. Mas aí tem que ser de forma legal. Aquilo que for de forma ilegal, nós repreendemos em todos os sentidos. Deputado, como presidente da Frente Parlamentar de Agronegócio, o senhor tem acompanhado o conflito ali na Ucrânia e na Rússia e a nossa escassez de fertilizantes, né? Como é que a Frente Parlamentar tem visto esse problema e tem buscado soluções para essa questão? Catarina, essa é uma pergunta que nós poderíamos gastar quase um programa aqui para debatermos, né? Porque esse tema é bastante complexo, né? Primeiro que a gente tem que olhar para dentro do Brasil. Por que o Brasil é tão dependente? O Brasil hoje ele depende de 95% dos fertilizantes que vêm de fora, porque era barato trazer de fora e era muito caro para produzir aqui. A nossa legislação, por exemplo, de cabotagem, é mais caro você mandar um navio de São Paulo para Paranaguá do que mandar de São Paulo para a China. Seria mais barato, por conta da nossa legislação era complexa. Agora fizemos a BR do Mar. Nós temos um problema seríssimo com legislação ambiental do ponto de vista do licenciamento ambiental, não pela severidade que tenha que se ter para se liberar ou não uma área, mas pela celeridade que tem que se dar. Não pode demorar 10, 20 anos para você fazer um licenciamento ambiental, para dizer sim ou não. Qual vai ser o investidor que vai explorar uma jazida de potássio, por exemplo, no Brasil, e se ele vai demorar 20 anos, 10 anos, para conseguir um resultado de licenciamento e ouvir um não? Quanto é que ele tem que investir? Normalmente chega em perto de 20 a 25% do empreendimento, só o custo do licenciamento ambiental. Isso é só Brasil, tá, gente? Isso não acontece no resto do mundo, não. É muito mais célere, e mesmo que seja para dizer não. Então, assim, são grandes desafios internos, mas estamos aí com várias tecnologias, bioinsumos, rochagem e por aí vai. Aí, olhando lá para fora, né, a guerra da Ucrânia e da Rússia tem atrapalhado? Eu acho que tem atrapalhado ao produtor rural brasileiro, mas aos russos não. Porque o russo está ganhando muito dinheiro, e não só o russo, está o canadense, está o do Irã, da China, e quem tem fertilizantes para vender está ganhando muito dinheiro. Primeiro, a pandemia, né, que encareceu isso, e agora a guerra. Mas por que encareceu tanto? Não é nem tanto pela guerra da Rússia, mas é pelos embargos na Bielorrússia. Porque os embargos na Bielorrússia tiraram 10 milhões de toneladas de fertilizantes para o planeta, para o fornecimento. E o Canadá, agora, nessa gestão feita pelo governo brasileiro, ele já vai melhorar o seu fornecimento para o Brasil, mas em 500 mil toneladas. O que é 500 mil? Perto de 10 milhões de toneladas, né? Então, nós temos que buscar mecanismos como ajudar e conscientizar que é importante receber os fertilizantes, independente do país, se é Bielorrússia, se é Irã, se é Rússia, porque fertilizante é alimento, e alimento é segurança alimentar. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, corredores humanitários para tratar deste assunto. Todos nós repudiamos a guerra e condenamos as ações do presidente da Rússia com relação à Ucrânia, mas nós precisamos do fertilizante do mundo para alimentar as plantas e as plantas alimentar a humanidade. Deputado Sérgio Souza, muito obrigada pela sua participação aqui no JR Agro hoje. Eu que agradeço, sempre à disposição, Catarina, a você e do JR. O JR Agro é o seu espaço para falar e para saber um pouquinho mais sobre o agronegócio brasileiro. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.